E nessa tarde nós vamos meditar nas Escrituras, aprender um pouco mais do Senhor. E um tema que o Senhor colocou no meu coração foi renovando a nossa mente pela palavra. Diga, renovando a minha mente pela palavra. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Hoje, à tarde e à noite, tomaremos uma santa ceia poderosa, amém? Aleluia! E a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então vamos parar por aqui e vamos meditar um pouco sobre essa passagem bíblica. Você sabe que todo texto, ele tem um contexto. E ele nos leva a uma reflexão e a um entendimento de uma mensagem mais completa. Você sabe que a Bíblia, nós podemos dizer que a Bíblia tem um tema, que é a redenção da humanidade a partir do preço pago por Jesus Cristo. Ou seja, a redenção, a compra, o resgate do homem através do sacrifício de Jesus. Esse é o tema da Bíblia. E tudo na Bíblia vai nos apontar para Jesus. Seja no Antigo Testamento, seja em Gênesis, seja em Apocalipse, em contextos diferentes, mas tudo aponta para Jesus. Jesus é o nosso resgatador, é o nosso redentor. Foi por ele que nós fomos comprados, por ele fomos salvos, por ele fomos resgatados. Ele está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou para nos dar vida. Nós estamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir. Isso nos colocou em uma posição. E para nós vivenciarmos essa posição que nós temos em Cristo, para nós vivermos a plenitude daquilo que nós temos em Cristo, nós precisamos renovar o nosso entendimento. Porque um entendimento que não é renovado pela palavra de Deus, ele vai se conformar com o entendimento ao qual nós estamos expostos continuamente. Aquilo que você ouve continuamente gera em você um entendimento, gera em você uma percepção, uma visão de mundo. Veja pessoas que costumam reclamar da vida, veja como é a vida delas. Aí alguém pode dizer, não, mas elas reclamam porque a vida é ruim. Mas será que não seria o contrário? A vida é ruim porque elas reclamam? Procure uma pessoa feliz e veja como é a vida dela. Mas ela é feliz porque a vida dela é boa. Ou não seria porque a vida dela é boa porque ela decidiu ser feliz independente das circunstâncias? A Bíblia fala que o justo, ele viverá pela fé. E a fé, ela não se apoia nos sentidos naturais. Ela não se apoia naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, naquilo que os meus 5 sentidos de alguma forma percebem. Mas a fé é uma certeza, baseada em uma convicção espiritual. Só que essa convicção espiritual, ela pega na nossa mente. Ela começa como algo no espírito. E você sabe que nós somos um espírito. Essencialmente, a nossa essência é um espírito. Mas nós possuímos uma alma. A alma é o centro das nossas emoções, é o centro dos nossos pensamentos. E a alma e o espírito estão intimamente ligados, conectados um ao outro. O que é que consegue fazer a diferenciação entre a alma e o espírito? A palavra de Deus. Porque ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. E penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então a Bíblia, ela entra no âmago do ser humano, ela entra na profundidade. A palavra de Deus, ela não é apenas um livro, ela é vida, ela é o próprio Deus em forma de livro.
Então ela é vida e ela entra dentro de nós. Então primeiro uma realidade, ela pega no meu espírito por uma decisão. E aquilo vai passando a fazer parte da minha alma, do meu pensamento, da minha forma de enxergar as coisas. Então isso começa pela fé. Pela fé eu tenho uma certeza. Por mais que os meus sentidos naturais, eles não concordem com isso. Mas eu tenho uma certeza. Eu sou vitorioso em Cristo. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Jesus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir nele. O Senhor há de suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades. Mas aí existe uma realidade natural. Onde eu olho para a minha conta bancária e ela diz, não dá para pagar as contas do mês. Aí eu olho para a palavra de Deus e diz que Ele, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo cada uma das minhas necessidades. Ou seja, existem dois relatórios em qualquer área da tua vida. Vão existir dois relatórios. Vai existir um relatório humano e vai existir um relatório divino. Um relatório espiritual. Um relatório na palavra de Deus. Mas de tanto eu meditar nas Escrituras, de tanto eu encher a minha mente com o que está na palavra, isso vai começar a pegar na minha alma, isso vai começar a pegar nos meus pensamentos, isso vai começar a me fazer sentir algo diferente. Por mais que eu não precise sentir para crer, mas o permanecer crendo vai me fazer sentir. E aí você começa a se alegrar com uma realidade espiritual, mesmo que os teus sentidos não captem essa realidade no reino natural. Porque primeiro começa no espírito. É de cima para baixo, não é de baixo para cima. Nós não começamos algo no reino natural e isso se manifesta no reino espiritual. Nós começamos no reino espiritual e isso se manifesta no reino carnal. Tudo que nós tivermos ligado na terra terá sido ligado no céu, ou seja, é ligado no céu antes de nós ligarmos na terra. Então, primeiro, no reino espiritual, primeiro eu creio, primeiro eu mudo a minha maneira de pensar, primeiro eu renovo a minha mente, e depois eu vou viver aquilo que eu estou crendo. E o que ele diz aqui, olha, eu rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe que o culto não é algo que você simplesmente sente, que quando tudo está bem você vai fazer. Não, é algo racional. É algo que a tua mente ela participa. É algo que você se leva para esse lugar de adoração. É algo que você decide entrar nesse lugar do crer. Tem gente que diz, mas eu não sinto vontade de ir para a igreja. Aí você não precisa sentir. Mas eu não sinto vontade de orar. Você não precisa sentir. Você sente vontade de trabalhar todos os dias? Mas você vai? Por quê? Porque é necessário. Então a disciplina ela vai te levar para um lugar. Mas quando você chegar nesse lugar, a paixão ela vai surgir dentro de você e você vai querer permanecer lá. Eu vou repetir. A disciplina, eu entender que é necessário, vai me levar até lá. Mas quando eu chego lá, eu começo a perceber nos meus sentidos, nos meus sentimentos, algo que me faz querer permanecer nesse lugar. Então, você percebe, eu preciso de Deus. E você decide, eu vou para mais perto de Deus. Depois que você vai e você começa a ter comunhão com Ele, aquilo vai ficando agradável, aquilo vai pegando em você. Aquela vontade vai pegando em você cada vez mais. Eu estou evangelizando um colega de trabalho que é descendente de japonês. A esposa dele é cristã e tem convidado ele para ir à igreja. E outro dia iniciou uma conversa, éramos em 3 cristãos na sala e ele. E aí um dos irmãos lá disse, olha, pergunta a ele aí que ele é pastor, ele vai saber responder. O pastor tem que ter todas as respostas, né? Mas não tem não, viu? Aí pergunta a ele aí. Aí começou a perguntar, a questionar Jesus. Ele disse, eu acredito em Deus. Mas assim, Jesus, eu não acredito muito não. E a gente foi conversando sobre aquilo, conversando. Daqui a pouco chegou alguém que ele ia sair com essa pessoa, chamou, só vamos lá, e ele saiu. Só a gente vai terminar essa conversa. No outro dia de serviço ele chegou, olha, vamos continuar aquela conversa. Eu digo, opa, vamos. Ele disse, eu quero sentir isso que você sente, essa paixão por Jesus, essa vontade de estar com Ele, essa vontade de se mover para agradar Ele, para fazer a vontade dEle. Eu não consigo entender isso. Aí eu disse, mas a gente não entende, a gente vive, aí a gente passa a sentir isso, passa a ser uma realidade nossa.
Mas a gente começa entendendo, eu preciso disso. E fomos conversando, e cada dia que ele chegava no trabalho, ele já chegava me procurando. Olha, vamos conversar mais, porque eu quero ter essa paixão que você tem. Primeiro ele chegou dizendo, eu não acredito em Jesus. Depois ele disse, eu quero entender mais de Jesus. Depois ele disse, eu quero ter essa paixão que você tem por Jesus. Sabe que quando você vive algo que é uma verdade para você, isso pega nas pessoas, as pessoas percebem que você pensa diferente, que você enxerga diferente. E não é só uma teoria, é uma vida que você pega e que você transmite. E o que a palavra está dizendo? Olha, você precisa renovar a tua mente pela palavra, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em seguida ele vai dizer, mas eu exorto a vocês que cada um não pense além do que convém, mas vocês pensem segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Então vamos lá. Nós somos seres espirituais. O justo, aquele que nasceu de novo, ele vive pela fé. A fé, nós podemos dizer que é uma certeza, de acordo com Hebreus, é a certeza das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Está aqui comigo? A fé é uma certeza em algo que eu não vejo, não toco, não sinto, mas eu sei que existe, eu sei que é real. Aqui ele começa e ele fala sobre a graça. O que é a graça? A graça é um bom depósito, eu gosto de dar esse exemplo, a graça é um bom depósito que está no céu, onde dentro desse depósito existe tudo o que eu preciso para uma vida abundante. Existe tudo o que eu preciso para uma vida próspera. Existe tudo o que eu preciso para uma vida plena em Deus. E qual é o braço que acessa essa realidade, esse depósito? É o braço da fé. Então a fé vai lá, vai pegar uma realidade espiritual e vai trazer para o reino natural. Vai manifestar no reino natural, na minha vida, de forma que as outras pessoas possam ver. Algo que começou com uma certeza na fé. Você vai entender, você está meio assim ainda, vai entender, vai chegar lá. Aí vamos lá. Ele diz que não pense além do que convém, mas pense segundo a medida de fé que Deus repartiu. Se a gente ficar só com essa parte, a gente vai pensar, Deus já me deu uma fé, então eu só vou viver baseado naquela fé que Deus me deu. E acabou-se. Por quê? Porque eu não tenho uma fé maior, Deus deu uma fé maior para um e deu uma fé menor para outro, então eu não tenho mais o que fazer. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Você entende que Deus não iria cobrar de você algo que você não pudesse fazer? E nós vemos passagens em que Deus, em que Jesus, ele reclama por causa da falta de fé dos discípulos. Lá em Mateus 17, 16 e 17 vai dizer, eu o trouxe, aqui é uma passagem onde um pai está querendo curar um filho, e ele leva para os discípulos de Jesus, eles não podem curá-lo, aí leva para Jesus. Aí aqui vem dizer, versículo 16, eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. A gente não consegue enxergar muito Jesus brabo, né? Mas você consegue ver que Jesus está insatisfeito com essa situação. O pai chega para os discípulos, olha, cura ele, expulsa isso que está nele. Está muito difícil conviver assim. E os discípulos não conseguem. Aí o pai leva para Jesus, olha, cura ele. Os teus discípulos não puderam curá-lo. Aí Jesus diz, mas é porque tem coisa que não é com os meus discípulos, tem coisa que é comigo. Foi isso que Jesus disse? Ele disse, ó geração incrédula e perversa. Sabe o que é que está ligado à incredulidade, à falta de fé para Deus? Perversidade. Então, quando eu não ando em fé diante de Deus, eu estou sendo perverso. Perverso não é só quem está longe da palavra, quem está longe da igreja. Perverso para Deus é quem não anda em fé, quem não renova a sua mente pelas Escrituras. Lá em Marcos 11, 22, vai dizer, tende fé em Deus. Jesus disse, tende fé em Deus. Então a fé é uma certeza. Mas sabe que esses princípios da fé, eles servem também para quem não crê em Deus. Porque nesse mesmo contexto, Jesus vai dizer,
se alguém disser, Marcos 11, 23, se alguém disser, ele não disse se um crente disser, ele não disse se alguém que nasceu de novo disser, ele não disse se alguém que já fez o Rema e a escola de ministros, e já faz parte há 3 anos da igreja, Verbo da Vida, Janga, ele não diz alguém que é crente, ele diz se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Nós estamos construindo um conceito aqui. Você vai celebrar ainda hoje. Os princípios da fé, eles servem para qualquer pessoa. E existem pessoas que não creem em Deus, mas que entenderam os princípios, aplicaram os princípios em sua vida e prosperaram. Não vão para o céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não vão para o céu. Mas eles experimentam de resultados que a fé traz para eles, mesmo sem crer em Jesus. E nós, que cremos em Jesus, e nós que temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, como nós podemos ter uma vida sem resultados? Como nós podemos nos conformar com uma vida igual à vida das pessoas que estão lá fora, sem Jesus? Como nós podemos tomar a forma deste século, tomar a forma desse século, se nós temos Deus habitando dentro de nós? Como nós podemos nos conformar com resultados medianos ou medíocres, se nós temos Deus dentro de nós, se nós temos Jesus nos ensinando a andar em fé, que nós temos toda a palavra nos levando para esse lugar de fé? Como nós podemos nos conformar em algo menor do que isso? Aí eu vou dizer a você, se você escuta mais o que o mundo diz do que o que a palavra diz, você está se conformando com este mundo, com este século, e não está renovando a tua mente com a palavra. A palavra diz, você é próspero. Aí a tua conta bancária diz, não é não. Aí tu vai ficar com a tua conta bancária ou tu vai ficar com a palavra? Aí esse mesmo irmão que eu estou evangelizando, vamos crer dessa forma, ele tem um negócio, ele é terapeuta, ele consegue resolver alguns problemas de pessoas que têm medo, não conseguem dirigir, e é algo impressionante a habilidade que ele tem. Pessoas que estão há anos traumatizadas, com 2 horas com ele no carro, saem dirigindo. E aí a gente conversando sobre isso, ele diz, olha, meu serviço, ele é um serviço premium, ele é um serviço caro. E aí eu não consigo fechar muitos contratos. Eu disse, vamos ver. Olhei o site dele, olhei os vídeos dele, eu disse, cara, tem muita coisa que tu precisa mudar aqui. Olhei a abordagem dele no WhatsApp para os clientes. Eu disse, tem muita coisa que você precisa melhorar no teu atendimento para você conseguir fechar algumas vendas. Ele disse, o que é que eu preciso fazer? E aí eu comecei a falar de reposicionamento de marca, de branding pessoal, que é a sua marca pessoal, como você se posiciona, como você se comunica para vender. E ele disse, olha, vamos fazer uma parceria, vamos fazer alguma coisa juntos, tu cuida disso aqui para mim, e a gente vai crescendo junto, vai ganhando dinheiro juntos. Eu disse, olha, a gente pode fazer. E fomos conversando, daqui a pouco ele ficou tão animado, ele virou para mim e disse, olha, a gente vai fazer uma parceria. A gente vai ganhar muito dinheiro. Mas deixa eu dizer a você, você está pronto para ganhar dinheiro? Ele olhou para mim, ó. Você está pronto para ganhar dinheiro comigo? Você está pronto para isso? Porque, olha, se tiver medo de ganhar dinheiro, não vai dar certo comigo, não. Porque é para ganhar muito dinheiro. Aí eu disse, rapaz, você que tem que estar pronto para ganhar dinheiro, para se associar comigo. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Tudo que eu faço dá certo. Tudo que eu coloco a mão prospera. Onde eu entro, o negócio muda e dá certo. E aí ele que estava tentando me empolgar, ele olhou para mim, com a cara meio de assustado. Ele, tá bom, tá bom. Aí ele já estava saindo. Sabe, eu tenho uma certeza, eu carrego algo poderoso dentro de mim. Sabe, eu não estou buscando oportunidades de me conectar com pessoas que vão mudar a minha vida. Não, eu sou um imã de oportunidades e as oportunidades correm atrás de mim para mudar a vida de pessoas. Ah, porque tu é pastor? Não, porque eu sou filho de Deus, você também é. Você é um imã para grandes oportunidades. Não importa o que o mundo diga, não importa o que os jornais digam. Ei, você é abençoado, autorizado para prosperar. Uma das definições de abençoado é autorizado para prosperar.
Não, mas se crise se estabelecer no Brasil, não importa. Sobre a minha vida está a boa mão do Senhor. Sobre a tua vida está a boa mão do Senhor. Não importa o que aconteça lá fora, importa o que acontece dentro. Importa o que acontece dentro de nós. E eu fui olhar, eu estava lendo um livro essa semana, que não é necessariamente um livro cristão. É um livro de Napoleon Hill. Eu sempre estou lendo e eu busco livros de desenvolvimento pessoal e livros cristãos também ao mesmo tempo. E eu estava lendo e veja a definição de fé que ele dá no livro. Alguém que não é necessariamente um cristão, da forma como nós enxergamos. É alguém que crê em Deus, mas não é um pastor, não é alguém que escreve sobre a Bíblia. Veja o que ele diz. Fé é o ponto de partida de todo o acúmulo de riquezas. Fé é a base de todos os milagres e todos os mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Fé é o único antídoto do fracasso. Fé é o elemento, a substância química que, misturada à oração, permite comunicação direta com a inteligência infinita. Fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento, criada pela mente finita do homem, em seu equivalente espiritual. Fé é o único instrumento através do qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser dominada e usada pelo homem. Ele nunca leu um livro de Kent Hagin. Ele nunca entrou numa igreja Verbo da Vida, até porque ele já morreu há muito tempo. E nós que temos essa palavra, sabe o que esse homem fez? Esse homem estudou durante anos e anos e anos os homens mais ricos do mundo. E ele sentou com esses homens e escreveu a forma de pensar desses homens. E esses escritos dele são coisas que ele percebeu nesses homens. São coisas que ele percebeu em pessoas que tiveram grande sucesso. E um deles foi Henry Ford. Foi o criador da Ford, que na verdade ele criou um motor que funciona hoje em todos os carros praticamente. Não funciona já nos carros elétricos, que já tem um sistema diferente. Mas o que nos trouxe aqui no entendimento de motor foi Henry Ford que criou. E ele disse, quer você pense que pode ou que não pode, você está certo. Ou seja, se eu penso, eu não consigo, você está certo, você não consegue não. Mas se eu penso, eu consigo, está certo, você consegue. O criador da lâmpada elétrica, dessa lâmpada que nós temos hoje, ele tentou mais de 1000 vezes até conseguir o resultado que desse certo. Ele não tentou uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, eu vou contar até 1000, nem 6, nem... Ele, mais de 1000 vezes, ele tentou até dar certo. E a Bíblia diz que nós devemos associar a nossa fé à perseverança. Aí você tem essa palavra, você tem esse poder, você tem esse lugar espiritual. E como você pode viver abaixo? Como você pode ser vítima das circunstâncias? Como você pode ser vítima do mundo, vítima do mercado, vítima do governo? Vítima não prospera em nada. Vítima não dá certo em nada. Enquanto eu disser, é por causa dele, é por causa dela, é por causa da igreja que eu estou, é por causa do pastor que eu estou, é por causa do pai que eu tenho, é por causa da escola que eu estudei, é por causa do governador, da governadora, é por causa do presidente. É por causa do STF. Ei, nem STF, nem presidente, nem governadora, nem ninguém podem anular o que Deus fez por você através de Jesus Cristo. Você é mais que vencedor nele. Se pudesse abrir a cabeça das pessoas e colocar isso lá dentro. Meu irmão, renova a tua mente pela palavra para você viver o que Deus tem para você. E o apóstolo Paulo vai escrever em Filipenses 4, 8, ele vai dizer, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor há, nisso pensai. Então eu encho meus pensamentos com a palavra de Deus, com tudo que é bom, com tudo que é puro, com tudo que é amável, com tudo que é de boa fama, com tudo que tem virtude. Isso vai mudar a minha maneira de pensar, para que eu pense de acordo com a palavra. E isso vai mudar a minha maneira de viver. Isso vai mudar a minha atitude. E quando eu mudo a minha atitude, eu estou provando que eu estou andando em fé. Alguém que tem fé é alguém que tem uma atitude correspondente. A pessoa que tem fé, ela se posiciona de uma forma diferente.
Sabe, quando eu estava conversando com esse irmão do trabalho, essa pessoa que está se convertendo, sabe, eu tinha tanta certeza do que eu estava falando. Eu não estou procurando oportunidades, as oportunidades estão me procurando, e elas estão chegando até mim. Sabe, eu confesso isso na palavra já há muito tempo. Tudo que eu faço dá certo, tudo que eu coloco a mão prospera. Por quê? Porque é vontade do Senhor, é promessa do Senhor. Mas são promessas que já foram cumpridas. E para viver, para experimentar, eu preciso mudar minha maneira de pensar. Lá em Isaías 26:3 vai dizer: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Ei, se a tua mente estiver no Senhor, se você confiar no Senhor, Ele vai te conservar em perfeita paz. Eu não estou vivendo em perfeita paz. Ei, passa a confiar no Senhor. Passa a colocar a tua mente nele, porque Ele vai te conservar em perfeita paz. Se não for assim, então a palavra está errada. E deixa eu te dizer, a palavra não está errada. Mas eu preciso cuidar do ambiente onde eu estou. Eu preciso cuidar das conversas que eu tenho. Eu preciso cuidar das pessoas que eu ouço. Certa vez, num lugar que eu trabalhei, eu já no Verbo da Vida, eu já formado no Rema. Só que era um ambiente que todo mundo reclamava muito, reclamava do governo, reclamava de falta de aumento, reclamava de tudo. E eu ouvindo aquilo. E eu me lembro que foi 2 semanas assim que eu peguei, que eu não consegui nem ir para a igreja por causa da escala que eu estava tirando. E continuamente, até dormia lá no trabalho, a escala 24 horas, eu dormia lá. E aí, de repente, chegam 2 colegas. E aí, como é que estão as coisas? Conta as boas. Aí eu disse: boa? Boa não tem não, agora coisa ruim tem um bocado. Senta aí para eu te falar. Aí eu terminei de falar isso. Parece que eu levei um murro assim. Que o Espírito Santo disse: ei, menino. Eu disse: o que foi que eu acabei de falar? Por quê? Ouvindo. Aquilo foi gerando uma realidade dentro de mim. Mas naquele momento que eu falei o que eu não devia, eu percebi o quanto a minha mente estava sendo influenciada naquele lugar. E o quanto eu precisava mudar aquilo que eu estava ouvindo. Ei, mesmo que você esteja em um ambiente complicado, você precisa fazer força para ouvir a coisa certa. Amém. Coloca a ministração da palavra. Tiver conversa de gente reclamando, sai de perto. Não pense que você está imune, não. Não, eu vou ficar aqui que está tudo bem. Não vai. Isso vai pegar em você. Te associa a pessoas de fé. Quando você entrar numa roda como essa, entra para falar a palavra. Entra para dizer o que Deus está fazendo. Entra para dizer como a tua vida está sendo transformada pela palavra. E isso vai começar a pegar nas pessoas. Mas não se conforme com este século. Mas se transforme pela renovação da tua mente. Só que tem gente que tem fé e tem resultado. Mas Jesus disse em Marcos 11:22, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. A Bíblia diz em uma das passagens mais conhecidas, em Salmos 23, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Mas sabe que nessa passagem, no original, o que diz é: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele jamais me faltará. Ei, não importa o que está faltando na tua vida, importa que o Senhor está na tua vida. E Ele é o suficiente. Ele é a fonte da provisão. O apóstolo Paulo, quando estava sendo atormentado com um espinho na carne, que não é doença, quando a gente vai entender todo o contexto, a gente percebe que ele mesmo diz: um mensageiro de Satanás, enviado a me esbofetear. Então não era doença, era uma resistência maligna contra ele. E ele disse que 3 vezes orou ao Senhor, para que o Senhor o livrasse daquilo. E o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que é que isso quer dizer? Não quer dizer: a minha graça te basta, fica nesse lugar aí de coitadinho, que a minha graça vai te sustentar. Não, a minha graça te basta. Você já tem dentro de você tudo que é necessário para passar por isso, para vencer isso, para romper isso e para chegar no lugar que eu tenho para a tua vida.
No mundo tereis aflições. Aí tem gente que fica com isso. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E você está onde? Em Cristo. Então você está em uma posição de vitória sobre o mundo, em vitória sobre as trevas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aí alguém imagina a porta vindo e você guerreando com a porta. Ei, a porta não anda não. Ela só anda de lado. Quem avança é a igreja. E a porta não prevalece, ou seja, a porta ela não consegue barrar o crescimento da igreja, o avanço da igreja. Sabe, é chegado um tempo de nós entendermos quem nós somos em Cristo. Quem Deus é dentro de nós, a posição que nós estamos espiritualmente, para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus vinha colocando no meu coração uma série sobre uma vida abundante, uma vida próspera. Só que Ele colocou outras coisas antes. Ele colocou, vai ter uma série sobre isso, mas antes trata dessas coisas. E eu tratando sobre santidade, tratando sobre procedimento, tratando sobre família. Durante 2 meses a gente teve culto todas as manhãs, todos os domingos de manhã, sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre santidade, nós falamos muito aqui, sobre procedimento, sobre ausência de sensualidade, não sermos sensuais, não termos a nossa vida para mostrar para o mundo algo do nosso corpo, algo que não convém, para a mulher se guardar para o marido se guardar para a mulher. Muita coisa a gente tratou aqui, mas eu sabia, vai chegar o tempo da gente falar de prosperidade. Aí quando o Senhor me sinalizou que eu me preparei para começar em agosto, no Rema começou Vida de Prosperidade no mesmo tempo. Eu já sabia que ia começar, mas eu não lembrei disso no momento que eu estava planejando. Aí hoje o pastor Humberto pregou sobre vida de prosperidade. E ele disse, pastores, preguem sobre vida de prosperidade nas suas igrejas. Já estava tudo certo para esse mês. Aí juntou o que o pastor Humberto disse para fazer, que a gente já estava programado para fazer. Que o Rema está... Por quê? Porque o Senhor quer trazer uma onda de prosperidade para a tua vida, nunca igual, nunca vista antes. Algo que você nunca viveu, nunca experimentou. Mas ei, renova a tua mente para viver isso. Mas se isso te incomoda, a palavra de prosperidade. Meu irmão, quem é contra a prosperidade também não deveria aceitar nenhuma ajuda na sua vida de quem é próspero. Tem gente que é contra a prosperidade, mas está passando por necessidade. Aí eu queria ajuda. Mas quem é que vai te ajudar? Alguém que é próspero? Oxe, mas eu sou contra a prosperidade e alguém próspero vai me ajudar? Então eu vou rejeitar a ajuda de alguém que seja próspero. Eu vou querer a ajuda de alguém que é pobre. Mas alguém que é pobre não pode me ajudar. Aí alguém que não tem a mente renovada está pensando, oxi, que é isso falando contra o pobre? Eu sou pobre. Meu irmão, se você quiser ser pobre, é um direito seu. Mas Jesus se fez pobre para que através da sua pobreza nos tornássemos ricos. Eu sou rico. Sabe, a riqueza não é definida pelo que eu tenho na minha conta bancária. A riqueza é uma condição espiritual. De tudo que eu fizer, a bênção do Senhor está sobre a minha vida. José não deixou de ser rico quando ele estava preso. José não deixou de ser rico quando ele foi injustiçado. Porque não importa o lugar natural onde você está. Importa o lugar espiritual que Deus te colocou. E se você entende, renova a tua mente para acreditar no que Deus te colocou espiritualmente. O natural, ele vai precisar se conformar ao espiritual. É sempre assim, começa no espiritual, depois vem para o natural. Alguém que não tem a mente renovada, aí sabia que 80% das pessoas que ganham na Mega Sena, em menos de 5 anos, já perderam tudo e já estão mais endividadas do que estavam antes. Então a solução não é o dinheiro, é a mente. A solução não é o que você... porque se chegar isso vai mudar. Não, se mudar a mente, vai chegar o que precisa mudar. O que precisa chegar. Se mudar a mente, você entende que o teu corpo é saúde. Tem saúde porque é templo e morada do Espírito Santo. Então não pode permanecer doença sobre a tua vida. Porque a vida de Deus habita em você. Porque a tua casa é um ambiente de paz. O teu casamento foi programado, projetado para ser próspero. Para ser um lugar de amor, para ser um lugar de paz. A tua casa para ser um pedacinho do céu. Tudo isso é vida de prosperidade. E tudo isso se alcança pela fé. Mas é necessário que eu não me conforme. Contentação é diferente de conformação. Contente, mas não conformado. Ou seja, que bom que eu tenho isso.
mas eu não estou conformado com isso. Eu quero mais, porque Deus tem mais para mim. Ei, seja feliz, seja grato com a posição que você está hoje. Mas, ei, não te conforma não. Eu quero mais. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Porque enquanto quando eu me conformar, não, porque tá bom a igreja desse tamanho. Para que eu ter trabalho para crescer a igreja? Para que eu ter trabalho para crer, para provisão, para crer? Meu irmão, eu estava fazendo umas contas da reforma da igreja, da gente dobrar o tamanho da igreja. Eu fiz algumas projeções. Aqui atrás tem uma casa que é o departamento infantil, a gente dobrar, e uma das possibilidades é a gente construir, fazer uma laje e construir as salas em cima, ou pegar um terreno do lado e construir do lado as salas com banheiro, com tudo. Tem muitas possibilidades. E a gente tem orado sobre isso, tem crido sobre isso. Depois, quando não couber mais, a gente vai para um outro terreno. A gente está crendo e a gente está avançando conforme o que temos à mão. Mas eu estava fazendo umas contas, em torno de 700 mil para fazer isso. Lá no condomínio que eu moro, fizeram uma pintura do condomínio. Aí colocaram no grupo reclamando, 37 mil para pintar um condomínio, isso é um absurdo. Rapaz, as pessoas não têm ideia do que é uma construção, uma reforma de algo grande. As pessoas comparam com uma reforma de casa. Mas, ei, algo grande exige uma parte de recursos também muito maior. Então, quem é que Deus vai enriquecer para essa ampliação? Sou eu, meu irmão. É você. Começou essa manipulação aí. Porque tudo isso eu já sei. É para no final me pedir dinheiro. Ei, guarda o teu dinheiro se tu não acredita nisso. Ei, guarda o teu dinheiro se tu não tem fé. Ei, eu estou falando para gente de fé. Eu estou falando para gente que crê. Eu estou falando para gente que entende os princípios da semeadura e da colheita. Para gente que entende os princípios da renovação da mente pela palavra. Porque se eu me coloco, não glorifique agora não, mas vamos dizer. Porque senão depois você vai dizer, oxe, o pastor foi uma pegadinha comigo. Vamos dizer, eu libero uma palavra aqui. Pessoas estarão sendo levantadas para suprir necessidades de pessoas que estão necessitadas. Não glorifica agora não. Se eu libero uma palavra como essa, quem você é nessa história? Da pessoa que está sendo levantada para suprir necessidade, ou da pessoa que está tendo a sua necessidade suprida? Não responda não. Só para você pensar. Isso vai revelar o nível de prosperidade da tua mente. Se você se pensou, se você se viu como uma pessoa recebendo a ajuda de alguém próspero, você precisa renovar a tua mente. Aí por que eu não disse para você glorificar? Porque ia revelar, talvez, de muita gente. Deus está levantando pessoas para suprir a necessidade de outras. Talvez alguém desse um glória a Deus com a mente renovada, dizendo, eu vou ser essa pessoa a suprir. E talvez alguém desse um glória a Deus, dizendo, alguém vai suprir minha necessidade. Mas entende que a minha mente vai revelar. Eu disse, mas pastor, eu não estou tendo nem para mim, como é que eu vou crer para suprir a necessidade de outro? É aí que está a fé. Porque se eu já tivesse o suficiente, eu não precisaria crer. Mas quando eu entendo, Deus me coloca nessa posição, então eu vou prosperar tanto a ponto de suprir a necessidade de outras pessoas. Quando eu estava dando aula no Rema, recentemente não foi aqui em Rio Doce, em Zona Norte, o Senhor me deu uma palavra durante a aula. Olha, tem gente que está aqui, vindo de carona até hoje, para o Rema. Mas dentro de pouco tempo, você estará dando carona, porque o seu veículo está chegando. Aí algumas pessoas, amém, quem quiser receber aqui também, receba. Aí eu liberei essa palavra, debaixo de uma inspiração de Deus. No fim da matéria, ou seja, na semana seguinte, o fim da matéria, para quem não conhece o Rema, não é um ano depois não, na semana seguinte, o irmão me procurou e disse, pastor, eu estava vindo de carona, e agora o meu veículo chegou, e eu vou passar a dar carona. E deixa eu dizer para você, ele não estava em um planejamento de comprar um carro. Ele nem tinha isso no radar dele, mas chegou.
Então, meu irmão, ei, não importa o que você está vivendo hoje, ei, creia para o que Deus tem para a tua vida, ei, creia para aumento, creia para multiplicação, creia para suprimento abundante para você e para quem está perto de você, para você e para a igreja que você faz parte, para você e para os projetos que Deus está colocando no nosso coração. Num dos livros de Napoleon Hill, ele começa mencionando uma pregação que um pastor fez. E o título da pregação era: o que eu faria se eu tivesse $1 milhão? E esse pastor anunciou nos jornais, algo do tipo, na época não tinha o que nós temos hoje de Instagram, de internet. E ele anunciou. E teve um grande empresário que viu esse anúncio e decidiu ir para a igreja para ver o que é que o pastor faria com $1 milhão. Ei, $1 milhão hoje é muita coisa, mas isso foi há muito tempo. Então $1 milhão era muita coisa mesmo. E aí ele disse que o empresário viu o projeto que ele tinha de cuidar de crianças, de fazer isso e fazer aquilo. Quando terminou o culto, ele chegou para o pastor e disse: pastor, eu gostei da sua visão do que fazer com $1 milhão. Se amanhã vá ao meu escritório que eu vou lhe passar um cheque de $1 milhão. E esse é um dos maiores institutos hoje nos Estados Unidos de ajuda social que existe lá, que começou com uma visão. Ei, quando Deus dá uma visão, quando Deus aponta uma direção, Ele paga a conta. Não te assusta com os sonhos que Deus tem colocado dentro de você. Eu quero chamar o grupo de música. Não te assusta com a visão que Deus tem colocado dentro de você. Não te assusta com a empolgação do pastor que está pregando aqui, porque não é algo natural, é algo da parte de Deus. Quem viver, verá. Hoje a gente faz anúncio na internet sobre essa igreja. E tem gente que pergunta: onde é? Eu quero visitar. E tem chegado muita gente por causa desses anúncios também. Onde é? Eu quero visitar. A gente diz: olha, perto do mercado AIB, na frente do mercado AIB. Ei, mas está chegando um tempo que as pessoas vão dizer: onde é o AIB? Vai dizer: é na frente da igreja Verbo da Vida Janga. Ei, onde é o Armazém Coral? O Armazém Coral é depois da igreja Verbo da Vida Janga, sentido Ponte. Ei, onde é o Mix Mateus? É depois da igreja Verbo da Vida Janga, sentido Maria Farinha. Ei, essa igreja aqui vai ser uma referência. Não é por causa de mim, não é por causa de quem, é por causa de quem Ele é e das promessas que Ele tem para nós, daquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Ei, não te conforma com pouco. Ei, não te conforma com pouco. Ei, você não é vítima. Você não é vítima. Você não é vítima. Assuma o controle sobre a tua vida. Assuma o controle sobre a tua casa. Assuma o controle sobre a tua família, sobre os teus bens, sobre a tua renda, sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios. É porque quando a gente se conforma e a gente terceiriza a culpa, fica mais fácil. Fica mais fácil. Eu vi um grande treinador, e ele estava frente a frente com um grande jogador de basquete, se não me engano. Só que esse grande jogador, com muito talento, ele nunca chegou em um lugar tão alto, profissionalmente. E ele esteve diante desse grande treinador, e o treinador confrontou ele pesadamente. E ele disse: você não chegou lá porque você tem medo do fracasso. Por isso você não treina como você deveria treinar. Porque se você treinasse como deveria treinar e não desse certo, você ia entender que seria a sua incapacidade. Mas aí você deixa de treinar para aí você dizer: ah, eu não tive sorte, ah, eu não dei certo. E aí me lembrou muito o texto que eu li, me lembrou muito Neymar. A gente vê Neymar, grande habilidade, até chegou na seleção, chegou no PSG, onde Neymar está hoje, né? Sempre foi de brincar, sempre foi de tirar onda, sempre foi de estar em farra, bebedeira, traindo mulher, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí você olha alguém com tanto potencial. O que é potencial? É um poder que pode se manifestar. Potencial é isso, poder que pode se manifestar. Se a pessoa está na plenitude dela, ela não tem potencial. O potencial já foi manifesto. Ei, a gente tem tanto potencial dentro de nós. Onde a gente vai estar daqui a 5 anos? O pastor Gessé estava falando comigo agora, antes de começar o culto, sobre
depoimentos de pessoas que têm mudado sua vida, jovens dizendo: pastor, tudo está diferente por causa da palavra que eu ouço, eu estou animado, eu estou com perspectiva de vida. E o pastor disse: imagina daqui a 5 anos, pastor, como estarão esses jovens? Imagina daqui a 5 anos, como estarão essas pessoas? Eu estava olhando a minha vida essa semana, eu estava pensando, um momento de reflexão. Eu pensando, se o Guilherme, de 15 anos de idade, me visse como eu estou hoje. Eu sei que eu tenho muita coisa para conquistar. Eu sei que eu estou muito longe de chegar no lugar que Deus tem para mim. Mas eu estou muito longe de onde eu comecei. Por quê? Porque a bênção de Deus é sobre a minha vida. Meu irmão, quem viver verá o que Deus vai fazer nesse lugar. Quem viver verá o que Deus vai fazer na tua vida. Ei, mas é responsabilidade sua e minha. Não terceirize a culpa. Não diga que é por causa do seu chefe, que é por causa do mercado, que é por causa de Trump. Alguém diz Trump. Que é por causa de Trump que vai taxar o Brasil. Ei, não tem Trump, nem Trump, nem Lula, nem Bolsonaro, nem ninguém. É Deus sobre a tua vida. A minha prosperidade, quem deu não foi Lula, então não é Lula que pode tirar. A minha prosperidade, quem deu não foi Bolsonaro, então não é Bolsonaro que pode tirar. Nem é Raquel Lira, nem é Eduardo Campos, nem é Paulo Câmara. É Deus sobre a minha e sobre a tua vida que te faz prosperar. A responsabilidade de renovar a mente é minha e sua. O preço foi pago para a gente viver o melhor. Então não se conforme com pouco. Não se conforme com menos do que aquilo que Deus tem para a sua vida. No livro O Poder Secreto da Alegria, de Mark Hanks, inclusive nós recebemos dele na conferência de ministros lá em Campina Grande recentemente. É um pastor americano que inclusive tem um avião próprio. Eita, a religiosidade bate forte quando doeu, teve gente que doeu agora. Pastor com avião. Quando os Estados Unidos tiraram o apoio militar lá do Afeganistão, os terroristas dominaram tudo. O povo correu para os aeroportos para sair de lá. Sabe quem foi que mandou o avião para buscar um bocado de gente? Os pastores que tinham avião. Muito empresário cristão que tinha avião mandou o avião para lá para buscar eles. Mas se esses pastores fossem contra a prosperidade, quem era que ia salvar esse povo? A esse pastor que tem avião, ei, se acostume com esse tipo de palavra. Eu não estou querendo para avião próprio, não. Não é algo que eu sonho hoje, não. Talvez amanhã eu comece a sonhar. Mas hoje não é algo que eu tenho no coração. Mas eu suspeito que eu vou começar a ter. Mas ei, se você associa a espiritualidade à ausência de recursos, essa igreja não é para você. Eu vi um vídeo de um pastor muito animado, andando de bicicleta com a família, na garupa, saindo da igreja, feliz, cantando, e uma pessoa passa filmando, diz: isso aqui é o pastor para ir, de bicicleta com a família. Muito bonita aquela alegria dele, de fato muito bonita. De fato, que coisa maravilhosa. Porque não é o dinheiro que define se eu estou alegre ou não, é a palavra. Então eu posso estar a pé, eu posso estar de ônibus, eu posso estar de carrão, eu posso estar de BMW ou de Mercedes, que a minha alegria é a mesma, porque Deus é a fonte da minha alegria. Mas aí, deixa eu te dizer, se alguém precisasse de um socorro médico, socorrer um membro da igreja para o hospital, será que daria para fazer na bicicleta? Ei, então não seja contra a prosperidade de ninguém. Não associe espiritualidade à prosperidade, porque se você associar, Davi foi alguém nada espiritual, Salomão foi alguém nada espiritual, José foi alguém nada espiritual. Eu estou falando de patriarcas da fé, que estão na galeria dos heróis da fé. E aí esse Mark Hanks, que tem avião, para doer mesmo na religiosidade. Esse pastor que tem avião, ele disse que estava num parque da Disney e ele viu uma mãe reclamando com o filho, porque o ingresso é caro. Ela levou o filho estava lá chorando. Fica de pé, fica de pé. Muda a tua atitude já.
E esse pastor que tem avião, ele viu a mãe reclamando, o filho chorando. E a mãe dizia: pare de chorar. Eu acho que não era uma nordestina, porque senão ela teria dito: engula o choro. A minha mãe, depois de uma pizza boa, ela fazia: engula o choro. Você não apanhou para estar chorando. Aí eu fazia: cala a boca. E estou aqui, viu? Morri não, nem fiquei traumatizado. Pare de chorar. Eu paguei caro para você estar aqui. Então se divirta. Vê a mãe reclamando com o filho: se divirta. Eu paguei caro para você estar aqui. Ei, nada se compara ao preço pago por Jesus pela minha e pela tua vida. Aleluia. Ei, ele pagou caro para a gente estar aqui. Ele pagou caro para a gente estar aqui. Ele pagou caro para a gente estar aqui. Ei, se divirta. Ei, aproveite. Ei, usufrua do melhor. Ei, seja um canal de bênção de Deus sobre essa terra, para suprir necessidade de pessoas, para ser resolução de problemas de pessoas. Meu irmão, o Janga não vai ser mais o mesmo. O Janga não vai ser mais o mesmo. Esse litoral de Paulista vai ser transformado pelo poder da palavra de Deus. E já começou. Quando eu falava isso há 2 anos atrás, parecia loucura. Hoje qualquer pessoa no Janga consegue ver isso. Ei, porque existe um povo de fé. Existe um povo que tem o espírito da fé. E pelo espírito da fé, nós dizemos, crendo: eu criei, por isso falei. Este é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Ei, não te conforma, mas declara. Muda a realidade com as suas palavras. Diga: eu sou próspero. Eu sou abundante. Sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, está a boa mão do Senhor. Tudo que eu faço prospera. Onde eu coloco as mãos, está a bênção de Deus. Eu chamo para minha casa prosperidade. Eu chamo para minha igreja recursos, pessoas necessitadas, prósperas, abundantes, de todas as formas. Venham para cá, porque o Senhor vai transformar vidas neste lugar. Meu irmão, isso você fala aqui, mas ei, não é só para falar aqui não, é para falar em casa, é para falar no trabalho, é para falar para os teus filhos, é para falar no teu carro. Rapaz, o culto da tarde tem uma limitação de tempo. Eu trabalhando em Brasília, aí tinha um carro lá, uma viatura descaracterizada, que quando o chefe estava, eu ficava com essa viatura, levando ele para os lugares. Quando ele não estava, ele viajava, a viatura ficava lá parada. E eu indo de ônibus para casa, onde eu estava, voltando do trabalho de ônibus. Aí eu disse: Senhor, eu indo de ônibus. Uma vez eu estava na parada de ônibus, aí passou um cara olhando para mim. Aí eu olhei para ele de volta, ele voltou. O que é? Disse: o que é o quê? Aí só voltou ele: o quê? Com aquela, eu disse: mas não é fogo, bicho. Aí eu disse: meu irmão, foi nada, bicho, vai-te embora, segue teu caminho. Aí ele foi e eu fiquei. Eu disse: eu tô aqui andando de ônibus para cima e para baixo. Aí o Senhor: eu não quero não, isso mais não, eu quero estar andando de carro. Estou com o meu carro lá no Recife, eu estou aqui e eu estou andando de ônibus, eu quero andar de carro. Aí o Senhor disse: pede-me as nações como herança, e eu te darei quanto mais um carro. Aí me veio no coração: fale com o carro. Aí eu saía do trabalho, tinha um estacionamento bem grande até chegar na rua. Quem conhece Brasília sabe que o prédio é recuado, você anda quase 500 metros para chegar na pista. Aí eu passava pelo estacionamento, aí estava o carro lá. Aí eu chegava no carro: se prepare, porque você vai andar comigo todo dia. Aí eu chegava de manhã, ele estava lá: se prepare, que você vai andar comigo todo dia.
Eu acho que foi mais ou menos uma semana depois disso. O chefe disse: Guilherme, olha, faz o seguinte, fica com o carro todo dia. Tem onde tu guardar lá na tua casa? Eu disse: tem. Ele disse: pronto, vai para casa com o carro, volta com o carro. Se eu precisar, eu te chamo. Aí eu fiquei com o carro todo dia. Ei, um detalhe: o que é um carro? O que é uma casa? O que é um apartamento? O que é que você está precisando? O que é um emprego? O que é dobrar o salário? O que é ganhar 3 vezes mais? O que é ganhar 10 vezes mais? O que é a tua empresa aumentar o faturamento, dobrar, triplicar, quadruplicar? O que é? Qual é a dificuldade para Deus em fazer isso? Meu irmão, eu vou pregar mais sobre isso. Eu vou pregar mais sobre isso. Essa igreja vai viver uma mudança de fase de prosperidade. Você sabe que essa igreja é você, né? Mudança de nível. Uma temporada pode mudar tudo. Já viu aquele jogador? A hora. Eu vou terminar, a gente vai cear. A diaconia pode se preparar. O filho do pastor Júnior, Carlos Júnior, de Zona Norte, acho que 6 anos, jogador do esporte. Ele foi para o treino do irmão, o irmão mais velho. Ele foi para o treino. Aí ele pegou, colocou o sapato de jogar bola, não sei nem o nome. Não, mas chuteira é para campo, é de quadra. Só site. Aí colocou o meião, colocou todo o equipamento. O pai dele disse: meu filho, hoje é o treino do seu irmão. Ele disse: eu sei, pai, mas eu quero ir assim. Eu posso? O pai dele disse: pode. Aí ele foi, pronto. Chegou lá, antes do treino, eu acho alguma coisa do tipo, ele começou a jogar bola com os meninos e correr. E a bola, depois do treino do irmão, a bola saía, ele corria, pegava, levava. Sabe, com uma atitude. Aí o treinador do irmão dele disse: ei, traz ele no próximo treino. Ele disse: eu não sei se ele joga muito, mas eu gostei da atitude dele. Deixa eu te dizer, esse menino é artilheiro do esporte agora. Foi campeão agora e destaque. Por quê? Porque teve uma atitude. Uma destaque, é uma onda ver ele jogando. É muito gol. Muito gol. Jogou agora em Santa Catarina. Tá viajando o Brasil jogando com 6 anos de idade. Campeão em Natal também. Seguindo os meus passos. Meu irmão, te prepara. Te prepara. Te anima. Te prepara. Te prepara. Te anima. Te anima. Te prepara. Comemora. 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 Te anima. Te anima. Se o leão e no poder de Deus fez o seu gigante ir ao chão. Pelo Espírito da fé, Abrão se tornou pai de multidões. E no poder de Deus, Sarai se tornou mãe de nações. Se as circunstâncias disser eu não vou conseguir, eu digo não, eu creio no que Deus prometeu. Se as pressões se levantarem pra me interromper, pelo Espírito da fé eu faço acontecer. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu. Tudo que Cristo já me deu, pela fé, eu pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu. Tudo que Cristo já me deu, pela fé, eu pego, agarro e pego. Aleluia. Aleluia. Eu quero celebrar, mas senta um pouquinho.
é a hora. Aleluia. Mas pode continuar na pegada de celebração. Aleluia. A gente vai tomar uma ceia hoje poderosa. Poderosa, poderosa. Ei, quando você colocar o cálice na boca, quando você colocar o pão na boca, que é um pedaço de bolacha, entenda, eu fui comprado por um preço. Eu fui comprado por um preço de sangue. Eu não posso ter uma vida comum. Eu não posso me conformar com uma vida comum diante do que Jesus fez pela minha vida. A ceia, ela celebra essa morte e ressurreição de Jesus. E nós fazemos isso em memória dele. E eu quero pedir a diaconia para se posicionar. Aleluia. Que excelência essa diaconia, viu? Aleluia. Que excelência essa igreja, viu? Aleluia. Ei, a gente vai continuar crescendo em excelência. Você não viu nada ainda. E antes de começarmos a distribuição dos elementos da ceia, eu quero perguntar se tem alguém aqui que ainda não recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Ele, quer fazê-lo nessa noite. Se tiver alguém, levanta a tua mão para a gente celebrar contigo a tua nova vida em Cristo. Tem alguém? Então pega esse cálice quando ele passar por você. Se você estiver em pecado, para quem é a ceia? Todo aquele que nasceu de novo. Se você estiver em pecado, você se arrepende e deixa. E toma da ceia. Você não precisa pedir perdão e esperar uma semana para ver se Deus perdoa. Ele já perdoou. Só recebe e usufrui do que pagou o preço pelo pecado, para você ser livre do pecado. Os diáconos podem distribuir os elementos. Pelo Espírito da fé, Davi venceu o urso e o leão. E no poder de Deus, fez o seu gigante ir ao chão. Pelo Espírito da fé, Abrão se tornou pai de multidões. E no poder de Deus, Sarai se tornou mãe de nações. Se as circunstâncias disser que eu não vou conseguir, eu digo não. Eu creio no que Deus prometeu. Se as pressões se levantarem pra me interromper, pelo Espírito da fé, eu faço acontecer. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Pela fé eu pego, agarro e pego. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu. Pela fé eu pego, agarro e pego. Eu pego a vida, pego a cura. Pelo Espírito da fé, agarro o que é meu. Pego as riquezas, pego as bênçãos. Pelo Espírito da fé, eu pego a vida, pego a cura.
pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, eu pego o que é meu. Entenda você pegando o que é teu, com o que você está na mão aqui. Sabe por que você pode pegar o que é teu? Porque Jesus pagou o preço por isso. Porque Jesus derramou seu sangue por isso. Geralmente a gente na ceia, a gente tem um momento menos de celebração, mais de uma adoração reflexiva. Mas eu quero fazer diferente nessa noite. Não tem pecado nisso, você está celebrando o que Jesus fez por você. Quando você pega a vida, quando você pega a cura, quando você pega o que Ele fez por você, você pega porque Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Ei, não vive abaixo disso. Não vive abaixo disso. Não viva como qualquer um se você carrega Deus dentro de você. Se Jesus morreu e derramou seu sangue inteiro por você, não viva de qualquer maneira. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por podermos participar da Santa Ceia do Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor pagou o preço por nós. Obrigado porque o Senhor nos comprou, nos redimiu, nos resgatou. E hoje podemos ter acesso ao Pai. Hoje nós podemos ter acesso às promessas. Hoje nós podemos ter acesso a tudo aquilo que o Senhor providenciou para nós. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Você pode participar. Aleluia. Aleluia. Você entende que é um ato de adoração você viver aquilo que Ele providenciou para você? É um ato de fé você usufruir de tudo que Jesus preparou para você. Você pode ir passando para o meio e no meio vai passar recolhendo. Vamos celebrar rapidinho, mas a gente tem que celebrar. Eu sou filho do Deus vivo, sou herdeiro em Jesus, resgatado pelo sangue derramado lá na cruz. Eu sou reino e sacerdote, muito mais que vencedor. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça que não terá fim. Eu estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. E quando eu louvo e adoro Ele, ouve as orações, manda vir um terremoto e abre as portas das prisões. Sua voz é majestosa, despedaça os grilhões, tira o poder do fogo e fecha a boca dos leões. Eu faço parte do reino de Deus, reino de justiça que não terá fim. Estou sonhando os sonhos de Deus, é Ele quem age por mim. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio e ponto final. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio e ponto final. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, eu creio e ponto final.
Aleluia, aleluia.